Bom dia, graça e paz. Estamos aqui mais um dia para a nossa leitura bíblica. Hoje estamos iniciando mais um livro. Meu nome é Gabriel e hoje nós vamos falar sobre o livro de Joel e seus 3 capítulos, né? Uma breve introdução, né, sobre esse profeta. O nome dele significa Jeová, é Deus. Tem apenas uma identificação aqui que ele é filho de Petuel, então não tem maiores dados a respeito dele. Sobre a data também, assim, não tem consenso de quando que esse livro foi escrito, não tem esse consenso. Então, aqui eu não vou falar que é antes ou depois do exílio, né, babilônico. Existem estudiosos que têm posições diferentes, mas assim, é um livro profético, é um livro que nasce já com uma crise, né, por assim dizer, de gafanhotos, uma seca também. Então Joel ele traz uma interpretação sobre toda essa calamidade, sobre uma palavra que vai estar aqui bem presente, né, que é o dia do Senhor. É um tema central aqui com essa previsão de Joel com esse desastre natural, com um sinal de proximidade do juízo divino. Mas também existe um chamado ao arrependimento, existe também esperança. Então, como eu falei, são 3 capítulos, nós vamos fazer aqui algumas divisões, né? Dentro do capítulo 1, o 2 a gente vai dividir em 2 partes e, por fim, o 3. Então, a teologia central, como eu falei, é sobre o dia do Senhor, que é inevitável, traz juízo por os ímpios e restauração também para aquele que se permanece fiel, né? E sempre vê o remanescente fiel ali. Então, vamos falar sobre arrependimento, sobre restauração, sobre a promessa do Espírito Santo, que assim é o auge desse livro, né? Então, no primeiro capítulo, já do 1 ao 7, já começa falando: 2. Prestem atenção, velhos, escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou no dia de seus pais? E aí no 3 fala: contem isso aos seus filhos. Então, o povo deveria transmitir essa experiência para as outras gerações, né? E aí fala, contem aos filhos e que eles falem sobre isso à geração seguinte. E aí vem falando sobre o gafanhoto, né? O cortador, o que o cortador deixou, o migrador comeu, o que o migrador deixou, o devorador comeu. E no 5 fala: acordem, beberrões, e chorem, lamentem todos que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Então aqui Joel ele chama, né, ele convoca todos os anciãos para reconhecerem que essa praga ela é grave. E tem 4 estágios aqui que a gente leu dos gafanhotos, e que isso deve ser levado em gerações futuras. E no 7 fala assim, ó: destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras, tirou as cascas das árvores e as jogou fora, os galhos ficaram brancos. Então assim, a vinha e a figueira eram símbolos de alegria, né? Símbolo de prosperidade. E aqui no 7 fala que elas seriam destruídas. Gente, que secura. Então aqui a partir do versículo 8 nós temos um lamento, né? E aqui lamentem assim como a virgem vestida de roupa feita. Lamenta a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas. Então vem todo um lamento aqui. E como se fosse uma ordem, né, de Joel até o versículo 20, que a nação lamentasse, como uma virgem que perde o noivo. Está no versículo 8, isso eu acabei de ler. E os sacerdotes, né, os lavradores, eles são chamados a jejuar. Aqui no versículo 13 nós vemos: sacerdote, vistam roupa feita de pano de saco e planteiem, né, então chorem. Então esse chamado para os sacerdotes, para os lavradores também no 14: proclamem um santo jejum, reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor seu Deus e clamem ao Senhor. Então aqui tem que ter um lamento, né, de verdade. Até o versículo 20 ele vem trazendo diversas passagens que faz essa conclamação, chamando o povo, né, para esse jejum, para essa adoração verdadeira, porque aqui existe uma crise espiritual
E quando se tem uma crise espiritual, né, normalmente é porque a adoração ela não está boa. Então, nesse primeiro capítulo, nós vemos, né, essa praga e esse chamado ao arrependimento. E no capítulo 2 começa já falando sobre o dia do Senhor. Então já fala que toquem a trombeta em Sião e deem um alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando. Então o dia do juízo, né? Para alguns e para outros é um bom dia, né? Para os fiéis, né? O juízo de Deus não chegará até eles. Então fala, é dia de trevas e escuridão, dia de nuvem e densas trevas, como a luz do amanhecer sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso. Nunca houve igual desde os tempos antigos. Então até o versículo 11 fala, a sua aparência é como de cavalos, como estrondo semelhante aos de carro de guerra. Eles vêm saltando nos altos dos montes, crepitando como chamas de fogo, que devoram a palha como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Diante deles os povos tremem. Então aqui é uma descrição do avanço, né, como se fosse o avanço do exército do Senhor, e não tem como evitar. Olha o 10 que fala, diante deles a terra treme, os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem. Então tem que ter um evento aqui, né, cósmico. Né? E no 11, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande, muito e terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Ninguém pode suportar, né? Uma pergunta retórica. Então essa praga aqui, ela simboliza esse juízo final e é inevitável, ninguém pode resistir a ele. Por isso que nós temos que ser encontrados fiéis, né, no retorno dele, no dia dele. E aí no versículo 12 até o 17, né, a perícope aqui vem com o título de A Misericórdia do Senhor. Então ele fala assim, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejum e com choro. O 13 é muito forte, gente. Olha o que 13 fala. Rasguem o coração e não as suas roupas. Não tem que ser apenas um ritual. Ah, vou rasgar minhas roupas como símbolo de arrependimento, de tristeza. Não, você tem que rasgar o seu coração. Tem que ser algo interno. E Deus oferece essa misericórdia. E no 17 fala assim, ó, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Então aqui falando que os sacerdotes, eles tinham que interceder. O papel de interceder. Eles deveriam falar, poupa o teu povo, ó Senhor. E Joel mostra aqui, né, no 13, a compaixão do Senhor, porque ele ouve e ele é compassivo. Ele fala aqui, ó, convertam-se ao Senhor seu Deus, porque ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Olha só. Então, assim, Deus ele espera o nosso arrependimento, né? Eu sempre falo, ele não espera a nossa perfeição, ele espera o nosso arrependimento. Então, aqui um chamado ao arrependimento. E a partir do 18, nós vemos essa compaixão. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, eis que lhe envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, eu removerei para longe de vocês. Eu lançarei para uma terra seca e deserta. Então aqui mostrando a restauração, né, que Deus faria. Olha o 21. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos. As figueiras e as videiras produzirão com vigor. Olha, agora a figueira e a videira produzindo com vigor. Então ele restaura toda a colheita, ele manda chuva. A gente vê aqui ele já falando para a terra não ter medo, se alegrar. E no 25, que assim é o auge, olha o que ele fala: restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos,
o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Então olha, há uma restituição completa aqui, né? Uma abundância que é sinal de uma abundância que ela virá, né? Que é um sinal de que o Senhor ele permanece com o seu povo. E aí o 28, meu irmão, 28 é aquele versículo, né? Esperado, aguardado, cumprido em Atos, né? A promessa do derramamento do Espírito. Joel 2,28 é uma passagem que, se você tem alguma passagem para gravar, tem que ser essa aí, uma delas, né? E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então aqui você vê, né, que os velhos sonharão. Normalmente o velho tem visão pela experiência. E os jovens terão visões. E os filhos e filhas profetizarão. Isso aqui foi cumprido em Atos, né? Essa promessa aqui sobre toda a carne, homens e mulheres, jovens, velhos, não importa a sua idade, se você é homem ou se é mulher, o Espírito do Senhor está disponível. Ele fala: mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então aqui nós temos referências em Atos, referência a Romanos 10. Então o Espírito ele é derramado sem distinção. Homens, mulheres, jovens, idosos, né, filhos, filhas. Então a salvação é para todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Olha o 32: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só há um nome que importa, que nós sejamos salvos. Fala aí, qual é o nome? Jesus Cristo. Somente através dele que nós obtemos a nossa salvação. E por fim, o capítulo 3 fala sobre o juízo das nações e a glória de Sião. E eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninos em troca de prostitutas, e venderam meninas por vinho que beberam. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês, visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro, e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos, e venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para afastá-los da sua terra. Eis que eu os trarei desse lugar para vocês os venderem, e farei com que a vingança caia sobre a própria cabeça de vocês. Venderei os filhos e as filhas de vocês aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, que são uma nação distante, porque o Senhor disse: proclamem isto entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transformem suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Que o fraco diga: eu sou forte. Essa é uma passagem também muito conhecida, né? Que o fraco diga: eu sou forte. Quer dizer que ele é forte, ele é fraco, mas ele tem que dizer: sou forte. Fala aí, você que é fraco, coloca aí no comentário, enquanto eu bebo água que está muito seco. Fala aí: eu sou forte. Então aqui Deus ele garante, né, que ele vai trazer a vingança sobre essas nações que eram inimigas de Israel. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão.
sol e a lua se escurecem, as estrelas deixam de brilhar, o Senhor rugirá de Sião. E aí no final, né, no versículo 17, é a bênção final, né? Após o juízo, vem toda aquela promessa que os montes destilarão vinho, os ribeiros fluirão da casa do Senhor. O Egito e Edom, inimigos que são históricos, né, de Israel, seriam desolados, mas Judá seria habitada para sempre. Olha aqui o versículo 19, ó. O Egito se tornará uma desolação e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. E aí o 21, como termina, ó. Eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado, e o Senhor habitará em Sião. Então, assim, a gente pode entender isso como um tabernáculo, né, de Deus com os homens, essa habitação, né, Deus tabernaculando com os homens. E a maior bênção de tudo isso aqui não é restituição de colheitas, das riquezas, fala de colheita, fala de prata, fala de ouro, mas no final é o que? O Senhor habitando no meio do seu povo. Então essa é a maior bênção que nós podemos ter, né? É a presença do Senhor na nossa vida. Então nós vemos esse livro de Joel falando sobre o dia do Senhor, né? Uma praga natural, né? E um chamado ao arrependimento sincero. E depois Deus sempre bom, restaurando a sua terra, restaurando o seu povo e ainda derramando o Espírito sobre toda a humanidade. Então assim nós terminamos a nossa leitura e o nosso comentário do livro de Joel. Eu agradeço a presença de cada um de vocês, que vocês tenham um ótimo dia, que Deus abençoe vocês e até amanhã.